BBC Lê. O que é leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro? Reportagem adaptada de um vídeo da BBC Ideas, publicada pela BBC News Brasil em 1º de novembro de 2021. Lida por Silvia Salek. A pesquisa da neurocientista Marianne Wolf aponta que não há nada menos natural do que ler para os seres humanos. Mas isso não é de forma alguma ruim. A alfabetização é uma das maiores invenções da espécie humana, diz a especialista americana. Além de útil, é tão poderosa que transforma nossas mentes. Ler literalmente muda o cérebro, diz ela. O avanço da tecnologia e a proliferação das mídias digitais, contudo, tem modificado profundamente a forma como lemos. Apesar de estarmos lendo mais palavras do que nunca, uma média estimada de 100 mil por dia, a maioria vem em pequenas pílulas nas telas de celulares e computadores, e muita coisa é lida por alto. Essas mudanças de hábito têm preocupado cientistas, entre outros motivos, porque a transformação de novas informações em conhecimento consolidado nos circuitos cerebrais requer múltiplas conexões com habilidades de raciocínio abstrato que muitas vezes faltam na leitura digital. Ao contrário da linguagem oral, da visão ou da cognição, não existe uma programação genética nos humanos para aprender a ler. Se uma criança em qualquer parte do mundo estiver em um ambiente em que as pessoas ao seu redor conversam umas com as outras, sua linguagem será naturalmente ativada. O mesmo não acontece com a leitura, que implica a aquisição de um código simbólico completo, visual e verbal. É uma invenção relativamente recente. É uma piscadela em nosso relógio evolutivo. Mal tem 6.000 anos, diz Marianne Wolf. Começou de forma simples para marcar quantas taças de vinho ou ovelhas tínhamos. E com o nascimento dos sistemas alfabéticos, passamos a ter um meio eficiente de armazenar e compartilhar conhecimento, explica. Ler é um conjunto adquirido de habilidades que literalmente muda o cérebro, ressalta a neurocientista. Permite fazer novas conexões entre regiões visuais, regiões da linguagem, regiões de pensamento e emoção, completa. Essa transformação começa com cada novo leitor. A habilidade de ler não existe dentro de nossa cabeça. Cada pessoa que aprende a ler tem que criar um novo circuito em seu cérebro, explica. E isso abre portas para um novo mundo. A leitura traz 3 poderes mágicos: criatividade, inteligência e empatia, pontua Cressida Cowell, escritora de literatura infantil e autora da série Como Treinar Seu Dragão. Ler por prazer é um dos fatores-chave para o sucesso financeiro de uma criança na vida adulta. É mais provável que ela não acabe na prisão, que vote, que tenha casa própria. Lista. Além disso, ler uma grande história é muito mais do que entretenimento, acrescenta a biblioterapeuta Ella Berthold. A leitura, na verdade, tem muitos benefícios terapêuticos. Seu cérebro entra em um estado meditativo, um processo físico que retarda o batimento cardíaco, acalma e reduz a ansiedade. Completa. Para ela, por exemplo, ler o romance Zorba, o Grego, de Nikos Kazantzakis, funciona como um remédio contra claustrofobia, raiva e exaustão. A arte de prescrever ficção para curar as doenças da vida, batizada de biblioterapia, foi reconhecida no Publishers Illustrated Medical Dictionary, um dicionário médico ilustrado publicado nos Estados Unidos em 1941. A prática remonta à Grécia Antiga, quando avisos eram afixados nas portas das bibliotecas para alertar os leitores de que estavam prestes a entrar em um local de cura da alma. No século XIX, psiquiatras e enfermeiras prescreveram todos os tipos de livros para seus pacientes, desde a Bíblia até literatura de viagem e textos em línguas antigas. Vários estudos mais recentes do século XX e XXI mostraram que a leitura aguça o pensamento analítico, o que nos permite aprimorar nossa capacidade de discernir padrões, uma ferramenta muito útil diante de comportamentos desconcertantes dos outros
e de nós mesmos. A ficção, em particular, pode transformar os leitores em pessoas mais socialmente habilidosas e empáticas. Os romances, por sua vez, podem informar e motivar. Os contos confortam e ajudam a refletir, enquanto a leitura de poesia já demonstrou estimular partes do cérebro relacionadas à memória. Muitos desses benefícios, no entanto, dependem de um estado conhecido como leitura profunda. Quando lemos em um nível superficial, estamos apenas obtendo informação. Quando lemos profundamente, estamos usando muito mais do nosso córtex cerebral, explica Marianne Wolf. Leitura profunda significa que fazemos analogias e inferências, o que nos permite sermos humanos verdadeiramente críticos, analíticos e empáticos, acrescenta. Em seu livro Proust and the Squid, The Story and Science of the Reading Brain, Proust e a Lula, a história e a ciência por trás do cérebro que lê, em tradução livre, a especialista em neurobiologia da leitura explica como, a certa altura, quando uma criança vai da decodificação à leitura fluente, o caminho dos sinais através do cérebro muda. Em vez de percorrer um trajeto dorsal, a leitura passa a se deslocar por um caminho ventral mais rápido e eficiente. Como o tempo depreendido e o gasto de energia cerebral são menores, um leitor fluente será capaz de integrar mais seus sentimentos e pensamentos à sua própria experiência, escreve. O segredo da leitura está no tempo que ela libera para que o cérebro possa ter pensamentos mais profundos do que antes. Mas enquanto o processo de aprender a ler muda nosso cérebro, o mesmo acontece com o que lemos e como lemos. Há aqueles, contudo, que acreditam que as novas plataformas são parte da solução e não do problema. Para Chris Mead, autor que utiliza vários tipos de mídia para veicular seu trabalho, pensamos no livro como a obra, mas o livro é apenas um mecanismo de entrega. A narrativa transmídia é um tipo de história em que o enredo se desenrola por meio de múltiplas plataformas, aplicativos, livros digitais, games, quadrinhos, blogs, e na qual os consumidores podem assumir um papel ativo no processo de construção. As novas mídias estão dando voz a uma nova geração de escritores. Elas impedem que nos condicionemos a pensar que existe apenas um tipo de boa escrita e permitem que as pessoas simplesmente compartilhem histórias e experiências, opina Natalie Carter, cofundadora do clube do livro Black Girls Book Club. Não importa o meio, é a história que importa, emenda Melissa Cummings Quarry, também cofundadora do grupo. O romance está evoluindo. Há livros incríveis sendo escritos especificamente para serem lidos no celular, afirma Ella Berthold. O livro talvez passe a ilusão de que ele é tudo. Nunca foi. É uma forma de entrar em um processo de pensamento, diz Chris Mead. Ainda assim, os cientistas afirmam que a leitura digital pode ter um custo para o cérebro do leitor. Reunimos acadêmicos e cientistas de mais de 30 países para pesquisar o impacto das mídias digitais na leitura, afirma Anne Mangan, à frente da organização e-Read, Evolução da Leitura na Era da Digitalização. O objetivo da organização é melhorar a compreensão científica das implicações da digitalização da cultura. Faz parte do Programa Internacional da Cooperação Europeia em Ciência e Tecnologia, que considera a leitura um tema urgente. Segundo o programa, a pesquisa mostra que a quantidade de tempo gasto na leitura de textos longos está diminuindo e, devido à digitalização, a leitura está se tornando mais intermitente e fragmentada, algo que poderia ter um impacto negativo nos aspectos cognitivos e emocionais da leitura. Descobrimos que existe o que se chama de inferioridade na tela, destaca Anne Mangan. Há muitas coisas que podem ser lidas igualmente bem no smartphone, como as notícias mais curtas. Mas quando se trata de algo que é cognitivamente ou emocionalmente desafiador, ler em uma tela leva a uma compreensão de leitura pior do que ler no papel, diz ela. Marianne Wolf concorda, dizendo que a realidade é que não é apenas o que ou quanto lemos, mas como lemos que é realmente importante. O próprio volume de informação disponível nas plataformas digitais está tendo efeitos negativos, porque para absorver tanto,
há uma propensão a se ler por alto. Em outras palavras, assim como ao aprender a ler da maneira tradicional, o cérebro formata e registra os itinerários da razão e os caminhos para a emoção, ao aprender a ler da maneira como fazemos nas mídias digitais, o cérebro traçará diferentes trajetórias e, se deixarmos a leitura profunda de lado, ele apagará as anteriores, caso tenham um dia existido. Se não treinarmos essas habilidades, podemos acabar perdendo a capacidade de entender conteúdos mais complexos e talvez de nos envolvermos e usarmos a imaginação, destaca Anne Mangan. Então, o que o futuro reserva para os livros e para o cérebro da leitura? A imaginação humana é uma coisa fantástica, somos muito flexíveis, encontramos maneiras de fazer o que queremos com a tecnologia disponível, pontua Chris Mead. Para Natalie Carter, o futuro trará muito mais coleções de contos e acho que veremos muito mais livros curtos. Nesse sentido, Cressida Cowell diz já ter sentido a mudança. Mudei a maneira como escrevo, porque o tempo de atenção das crianças diminuiu. Os livros têm capítulos curtos e são incrivelmente visuais, brilhantes como doces, disse. Para a neurocientista Marianne Wolf, assim como as pessoas podem ser bilíngues e trilíngues, minha esperança é que desenvolvamos um cérebro biletrado. Podemos nos disciplinar para escolher o meio que melhor se adapta ao que estamos lendo e assim não perder o dom extraordinário que a leitura deu à nossa espécie. Você ouviu a reportagem O que é leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro, publicada pela BBC News Brasil em 1º de novembro de 2021.